Bom, Cantares 2 é a continuação, lógico, de Cantares 1, porque fala da jornada, né? A gente vai avançar nessa jornada do amor maduro. Então, ela diz que eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. A gente achava que Jesus era a rosa de Saron antigamente, né? Porque a gente não estudava Cantares. Se a gente estudasse Cantares, a gente ia ver que a rosa de Saron, o lírio dos vales, é ela, é a noiva. E ela diz, eu sou o lírio dos vales. Significa o quê? Pureza. Qualquer noiva, em qualquer parte do mundo, escolhe normalmente um lírio para entrar na igreja. Por quê? Porque o significado do lírio é a pureza. Mas ela diz, eu não sou só pura. Eu tenho um amor vibrante, um amor que arde também. Eu, como um amor arrebatador, apaixonado. Quando alguém gosta de uma pessoa, quando quer demonstrar amor, envia o quê? Uma rosa, né? Normalmente vermelha. Então ela está dizendo, eu sou pura, mas também em mim há um amor vibrante, um amor ardente. E ela segue dizendo, aí o amado vai dizer para ela, né? Ainda no versículo 1, são os dois conversando, né? Do capítulo 2 de Cantares. Ele diz para ela, como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre os jovens. Então ele está dizendo para ela assim, você é pura em meio ao lugar de pecado. Quando Adão e Eva caíram, o Senhor diz que a terra ia produzir espinhos e abrolhos, como consequência do pecado deles. Então ele está dizendo, você é pura e vive num lugar onde há pecado, onde há impureza. Por isso você se destaca, você é diferente. Então ele vê quando a sua noiva se separa em santidade e amor por ele, em pureza por ele. E ele reconhece isso. Então a amada responde ele dizendo, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. A macieira fala de doçura, de refrigério. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então ela sabe que a presença dele, como ele se dirige a ela, traz doçura, é uma forma doce, é uma forma encantadora. Então ela vai dizer, ainda dentro do versículo 3, daí sim no versículo 4, ela vai dizer, ele me levou à sala do banquete. Por que é tão importante isso? É que quando a gente decide caminhar com Jesus e decide viver em pureza, mesmo em meio aos espinhos, há uma mesa esperando por nós. Há um banquete espiritual de coisas, ou seja, de segredos, de mistérios reservados só para aquele que ama o Senhor. Então, quando eu me dedico a viver uma vida de separação, de santidade, de pureza, ele tem uma promessa para mim de me levar a esse lugar, esse banquete. E ela diz, ele me levou ao seu salão de banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Estandartes são as bandeiras que Israel usava, falando o que significava, né? Dando a origem ou o significado que aquilo realmente representa. Então ela disse, a sua bandeira sobre mim é o amor. E ela continua dizendo, por favor, sustenta-me com passas, revigore-me com maçãs, pois eu estou doente de amor. Ela se dá conta de que a relação deles começa a entrar no processo de maturidade, de amadurecimento. Ela está apaixonada por ele. E ela vai dizer, o seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Ela está dizendo sobre que o amor dele produz sustentação e proteção na vida dela. E ela diz, vai se dirigir agora às mulheres de Jerusalém, que são os nossos irmãos imaturos, que não entendem o processo que nós estamos vivendo. E embora ela tenha passado já, começa o capítulo 1 com um processo difícil, porque ela se depara, por ela estar escura, mas ele ainda a via como bela, ela diz, mulheres de Jerusalém,
Eu as faço jurar, pela gazela e pelas corças do campo, não despertem nem provoquem o meu amado até que ele queira. O que ela está querendo dizer com isso? Olha, eu vou respeitar o tempo e os limites. Ele sabe tudo que é perfeito no seu tempo certo. Por isso, a palavra de Deus, inclusive Salomão disse, né? Há tempo para todas as coisas. E ela sabe que ele conhece o tempo e as estações. E ela disse, olha, não despertem ele. Não tentem encurtar o processo e nem aumentar ele, porque ele é perfeito e sabe o que faz. Então não despertem, meu amado, até que ele queira. E seguindo, ela se depara com algo que chama a atenção dela. Enquanto ela estava se dirigindo para as filhas de Jerusalém, ela escuta a voz do amado. E é quando a gente, sabe, está no lugar de intimidade, fala, chora, e conta, até fala para os irmãos toda a nossa intenção, não despertem o amado. Está demorando, as coisas não estão acontecendo, mas não despertem o amado. Ela disse, escutem, é o meu amado que está vindo aí. Ela disse, escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um servo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas e espreitando pelas grades. O que isso significa? Significa que ele é ligeiro, como uma gazela, e ele é tão vigoroso como um cervo saltitante. E que ele não nos deixa em momento nenhum das estações da nossa vida. Embora pareça que eu estou sozinha, ainda tendo que dar satisfação para as filhas de Jerusalém, dos meus irmãos imaturos, ele ainda está ali, no nosso muro, ou seja, tem um lugar de encontro. E ele está espreitando pela janela. A impressão que eu tenho pessoalmente é que nas horas das provas e das dificuldades que estão nos conduzindo para o amadurecimento, o Senhor está ali como como espectador nesse momento, mas como alguém que está torcendo para a gente passar na prova e terminar bem. Ou seja, crescer nessas estações da nossa vida. Então, ele está ali na espreita, ele nunca te deixou, ele jamais vai te deixar. Talvez existam provas na vida da gente que eu imagino, algumas vezes eu sinto o Senhor até chorando a nossa dor. Mas é como um pai que não pode impedir que seu filho caia um tombo para aprender que é perigoso onde ele está andando. Então o Senhor permite o sofrimento para que a gente cresça. E o amado aí diz para ela assim agora, levanta minha querida. Levanta, minha bela, e venha comigo. Ele está convocando ela. Quando o Senhor nos chama, a conversa é muito séria. Então ele está dizendo, veja, o inverno passou. O que é o inverno? O inverno é o tempo duro. O inverno é gelado. O inverno não se produz nada, não dá para colher, não dá para fazer nada. O inverno você só tem que se aquecer e esperar ele passar. Então, ele está dizendo, esse momento que você viveu é passageiro, não vai durar para sempre a tua dor, a tua tristeza. Só permiti isso na sua vida para que você pudesse crescer e amadurecer no amor. Então eu imagino ele incentivando a noiva, dizendo, querida, levanta, não tenha medo. Eu sei que foi difícil, mas o inverno já passou, ele disse. Levanta, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou. Acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. A gente só canta quando está feliz, né? Então ele está dizendo, o tempo de tristeza passou. É chegado o tempo de você se alegrar. E já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. Frutos do quê? Ele está querendo dizer, eu já começo a receber resultados da sua resposta diante da prova.
Já começam os primeiros frutos e as vinhas floresceram e espalham a sua fragrância. Não é só Jesus que é perfumado e cheiroso, mas nós, quando temos uma atitude de obediência, mesmo em meio à dor e à prova, que é quando nós dizemos, não importa o que eu passei, não importa o que estou vivendo, eu não vou desistir de você, eu vou continuar te amando, você vai continuar tendo o mesmo valor e até mais na minha vida. Então, essa é a resposta que o Senhor espera que a sua noiva dê na hora da prova. E ele se alegra com isso, ele sente a fragrância, tem cheiro, tem perfume a nossa obediência, a nossa resposta. Já pensaram nisso? Então, ele diz, levanta-se, venha comigo, minha querida. Venha comigo, minha pomba. Você que está na fenda dos esconderijos das rochas, mostra-me o teu rosto. Mostra-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Ele está dizendo para ela, minha pomba. A pomba tem um significado muito importante aí, porque a pomba é um animal fiel. Quando o pombo macho morre, ela não se acasala com outro. E ela tem uma visão periférica, né? Ela só tem olhos para frente, ela não consegue olhar, né, para os lados. Então, o Senhor está querendo dizer para ela, você é fiel. E os teus olhos são postos em mim. Por isso nós cantamos, né, que nós queremos fixar os nossos olhos no Senhor e não olhar para os lados e não olhar as circunstâncias. Mesmo em meio à dor e à prova, nós queremos olhar para Ele e não para as circunstâncias do que nós estamos vivendo. Então Ele está profeticamente dizendo para ela, você tem olhos de pomba, você olha para mim. E é isso que Ele quer de nós na hora da dificuldade. E Ele sabe que a dor, a tristeza pode nos calar. Nós preferimos nos calar quando nós nos decepcionamos, nos frustramos, sejam com as pessoas ou com as circunstâncias da vida. Ele está dizendo, abre a sua boca, eu quero ouvir a sua voz, ela é doce para mim. Eu não quero que você se cale, se recolha, se encasule e fuja da realidade. Eu quero que você, diante dessa circunstância, cresça, amadureça e se torne bela como eu desejo que você seja e como eu acredito que você vai se tornar. Então, ele diz, o seu rosto é lindo, ele é apaixonado por nós. Jesus é apaixonado pela sua noiva. Ele vê beleza, sabe? Enquanto não há beleza. O olhar de Jesus é profético para nós. E a amada responde. Ela diz para ele, apanhe para nós, no versículo 15, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. E ela termina dizendo, o meu amado é meu e eu sou dele. Ora, por que ela disse isso? Apanhe as raposinhas. As raposinhas significam as pequenas indiscrições, sabe? As pequenas coisas que nós fazemos, que nós sabemos que não deveríamos fazer e que nós seguimos fazendo. Talvez sejam as mentirinhas, as desculpas, deixar de fazer o que nós sabíamos que devíamos fazer e não fazemos. E achamos que isso é tão pequeno. Mas ela entendeu que essas pequenas indiscrições, essas pequenas coisas consumiam a vinha, devoravam a vinha. As raposinhas elas vão comendo bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho, até elas destruírem a árvore, até acabarem com tudo. Então ela está dizendo, me ajuda a apanhar essas raposinhas, eu quero abrir mão disso, eu quero deixar que isso, eu não quero mais que isso tome lugar na minha vida. Eu quero plenitude do que o Senhor tem para mim. E ela diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Profeticamente ela está se movendo, porque ela sabe que essas raposinhas podem afastar ela do Senhor, podem tirar ela dele. E ela está dizendo, eu sou dele, e ele é meu. E ela segue falando, volta, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras, seja como a gazela, ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. Ora, parecia que nesse diálogo ele estava com ela.
Mas essa é a sensação que nós temos enquanto nós vivemos aqui na Terra, né? E ele na outra dimensão. Embora ele se manifeste através do seu espírito, vão haver momentos onde nós vamos olhar e dizer: ué, cadê meu amado que se foi? Essa situação ele podia ter feito, resolvido para mim. Essa circunstância poderia ser diferente se ele estivesse aqui. Provavelmente essas raposinhas significam que elas fizeram algum dano, que afastaram ele dela. Então por isso ela termina esse capítulo dizendo para ele: volta, amado meu, antes que termine o dia, por favor, porque eu realmente preciso de você, preciso da tua presença. Ela já está começando a se dar conta de que ela não pode viver mais sem a presença dele.